Uma produção coletiva é uma situação que permite aos alunos centrarem os seus esforços para aprender a linguagem que se usa para escrever, sem se preocupar com os aspectos relacionados às questões notacionais da língua. Uma das estratégias que se usa é fazer, então, a reescrita do texto. O que é isso? É uma produção com apoio. As crianças conhecem o texto-fonte, conhecendo o gênero em que o texto será materializado, elas vão produzir o conteúdo temático e elas vão ditar esse texto para o professor. A finalidade é que as crianças se apropriem da linguagem que se usa para escrever determinado gênero em uma situação comunicativa definida. Ou seja, o que escrever, quem será o interlocutor, onde esse texto será publicado e onde ele vai circular. Então, esta é o que define a situação comunicativa, e a situação comunicativa, ela parametriza o texto que será escrito. Tanto para a escrita coletiva quanto para a produção de autoria, é preciso considerar a situação em que essa produção vai acontecer. Então, tendo isso definido, agora o segundo passo seria repertoriar as crianças. Então, as crianças precisam ser repertoriadas em relação ao gênero em que aquele texto que elas vão escrever se materializa. Depois disso, ela vai analisar. Então, analisar com as crianças esse texto. Então, por exemplo, vamos pensar num conto. Ela vai analisar como é que esse conto se organiza, quais são os marcadores de tempo. Então, esse pode ser uma análise, olhando como é que o tempo, se desenrola nesse texto. Olhar, por exemplo, quais são os principais personagens, quais são as suas características, como é que é descrito. Então, esta é uma forma que ajuda as crianças a se apropriar ainda mais da forma como este texto é organizado. Então, as crianças começam a observar isso, e a ideia é que elas vão fazer uso disso em algum momento na sua escrita. Aí, depois que analisou, repertoriou, analisou, vamos planejar o texto. O planejar é como é que esse texto se organiza. Este planejamento ele é fundamental para nortear a produção. Então, depois que fez o planejamento, então agora as crianças vão textualizar. E a professora pode voltar no planejamento. Então, como é que a gente vai iniciar o nosso texto? O que a gente não pode esquecer nessa parte? E as crianças falam, as crianças vão ditando para ela vai escrevendo, e no ato de escrever, que já escreveu um trecho, ela relê para que as crianças possam observar se elas concordam do jeito que está escrito, se tem alguma coisa para ser retirada, se não está bom, se tem um outro jeito de dizer. Então, aquele ir e vir sobre o texto, ler, para as crianças verificar se está bom. E a revisão, e no final, então, tem a revisão final, que pode acontecer após, dependendo do gênero, mas que pode acontecer em outro momento, em que o professor também ensina as crianças agora a ter um distanciamento do texto e voltar para o texto e olhar esse texto agora com os olhos de um leitor crítico do seu próprio texto. Tem o livro da Anna Teberoski, que é Aprendendo a Escrever. Se o professor se interessa e quer saber mais sobre reescrita, esse livro vai tratar da reescrita, vai ensinar como é que faz. Outra referência é Gêneros Orais e Escritos na Escola, de Bernard Chenneuli e Joaquim Douce. Então, eles são a grande referência da produção sobre o trabalho com gêneros. E, por fim, o outro é Textualidade, Noções Básicas, de Irandê Antunes
Esse é um livro também que eu recomendo muito. Ele foi escrito para professor, ele tem uma linguagem muito próxima do professor, muito próxima da sala de aula, ela escreve com muita propriedade, ele dá uma supervisão do que é a questão da textualidade. As práticas sociais de linguagem deve ser tomada como objeto de ensino. No entanto, não basta articular essas práticas aos gêneros. É preciso ensinar as suas características, a forma como ele se organiza, o conteúdo temático, quais são as suas marcas linguísticas. Então, é isso que a gente defende, de ensinar as práticas de linguagem, ensinar uma língua no uso e para o uso.